Alô, galera, nesse vídeo eu vou fazer uma entrevista com um jornalista, um colega português, especialista em futebol português, é claro. Ele é chefe de redação do jornal online do portal 00, um dos principais jornais esportivos de Portugal. E claro, eu vou aproveitar essa entrevista para falar com ele sobre os treinadores portugueses que estão na mira do Santos. Beleza? Então fique aí. Vale muito a pena acompanhar essa entrevista. Depois da vinheta eu volto. É isso aí, galera. Vou tentar saber do meu colega e amigo Pedro Cunha, lá do 00 de Portugal. Como disse aqui, um dos principais portais esportivos de Portugal. Vou perguntar a ele sobre Pedro Caixinha, Luiz Castro, Domingos Paciência, enfim, treinadores que estão aí, alguns sendo analisados pelo Santos, outros oferecidos, enfim, treinadores que podem pintar como técnicos do Santos na próxima temporada. Você que está acompanhando aqui o canal, caiu de paraquedas, você está no canal do Wagner Frederico, não esqueça, se inscreva no canal, isso é muito importante, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Santos, muitas vezes com informações exclusivas e entrevistas muito interessantes, como essa que eu vou fazer agora com meu colega Pedro Cunha. Já vou colocar ele no papo aqui. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado, eu sei que você tem pouco tempo aí, sua vida é muito corrida, e muito obrigado por atender aqui ao canal, e quero saber de tudo, hein? Não esconda nada sobre esses 3 treinadores, vou te perguntar especialmente sobre 3 profissionais, e quero saber tudo sobre eles para ver se encaixa, né? Se um deles se encaixa realmente no perfil de treinador que o Santos busca. Muito obrigado, querido. Wagner, obrigado pelo convite. Para os amigos temos sempre tempo, um bocadinho, e só não tenho mais tempo hoje porque vou jogar futebol a seguir, portanto é mesmo obrigado, tenho mesmo de ir, mas é um prazer estar aqui consigo, Wagner, claro que sim, com todo o gosto. Já que você deu a deixa, eu quero saber, você joga em que posição? Você é aquele atacante ofensivo ou você é aquele zagueirão? Eu agora costumo dizer a brincar que descanso mais com a bola, mas quando tinha mais pernas e menos idade, sempre fui aquele, como é que vocês dizem, camisa 8, 10, vá, um médio atacante, mais com vistas ofensivas. Que maravilha, que maravilha. Olha, eu vou te mostrar aqui, Pedro, a lista dos treinadores, vou explicar como é que está a situação para você entender. São 3 treinadores portugueses que estão em pauta hoje no Santos. Luiz Castro, né, que você conhece, já tem passagem aqui pelo futebol brasileiro, teve destaque no Botafogo. Pedro Caixinha, que acabou de sair do Red Bull Bragantino, fez 2 temporadas, né, boas no Red Bull Bragantino, e o Domingos Paciência, que ele foi oferecido. Eu não tenho a informação ainda de que o Santos está cogitando essa contratação, analisando, estudando essa contratação, mas eu sei que é um técnico que foi oferecido ao Santos. Já Luiz Castro e Pedro Caixinha, sim, estão sendo avaliados e estão entre os nomes que o Santos tem interesse de, pelo menos, estudar, avaliar e negociar, dependendo, claro, da situação de cada um, né? Do interesse aí também dos profissionais. Vamos começar pelo Luiz Castro, que é o preferido, viu, aqui do torcedor do Santos. Se você falar em técnicos estrangeiros, técnicos portugueses, que estão na moda aqui no Brasil, você sabe disso, né, Pedro? O Luiz Castro é o preferido aqui do torcedor do Santos, pelo que eu sinto nas minhas lives, no meu contato com o torcedor. Traça aí um perfil do Luiz Castro, o que você pode falar sobre ele? Wagner, eu conheço o Luís há muito tempo. Uma das primeiras entrevistas que ele fez na carreira dele foi em 2005, e foi a mim, por curiosidade, por coincidência, quando ele estava num pequeno clube aqui em Portugal, que é o Penafiel, que está agora na segunda Liga. É um clube popular aqui da Zona Norte, que anda sempre aqui um bocadinho no ioiô, primeira Liga, segunda, primeira, segunda. E o Luís Castro apareceu lá, na altura, como uma aposta arrojada, era um jovem treinador, portanto já foi há 20 anos isto. E eu gostei muito logo do Luís, a forma como ele me conseguiu encantar durante a entrevista. Foi aquele cavalheiro que vocês também conheceram no Brasil, embora no Brasil tenha mostrado uma faceta que eu não conhecia dele, mais emocional, mais
selvagem, às vezes, na sala de imprensa. Para nós foi uma surpresa total. Nunca tínhamos visto nada disso do Luís Castro. E, portanto, aquilo que eu posso dizer do Luís Castro é que tem feito uma carreira soberba e que merecia claramente, na minha opinião, ter treinado aqui um dos três grandes de Portugal, pelo menos por mais tempo, porque ele assumiu o Porto em 2015, numa fase em que a equipa estava mal no campeonato. Foi na altura em que saiu, ele assumiu o Porto, eu não queria mentir para você, foi precisamente no ano exatamente, 2014, estava a dizer 2014, estava agora aqui a confirmar, no 0-0. Numa fase em que sai o Paulo Fonseca, que vocês também devem conhecer, o Luís assume a equipa, mas a equipa estava numa fase muito mal, muito negativa, acabou mesmo em sofrimento essa época, e o Luís acabou por ser um bocadinho penalizado e voltou à sua posição de coordenador da formação e depois técnico da equipa B do Porto. A verdade é que quando o Luís Castro teve oportunidades a sério cá em Portugal, nomeadamente Chaves, Rio Ave e Vitória, ele apareceu com um futebol super encantador, atraente, muito vincado na posse de bola, no controlo do jogo com a bola, com muitos golos, e sempre também com uma postura cá fora, nas coletivas com a imprensa, também muito agradável, muito aberto, um cavalheiro. E daqueles técnicos que você manda uma mensagem e ele responde. Também é importante na nossa profissão, como nós sabemos. Aí no Brasil, vocês viram de facto aquela faceta que eu nunca tinha visto no Luís Castro. E aí você se calhar já saberá melhor do que eu porque é que isso aconteceu. Porque eu nunca vi o Luís Castro tão irritado na vida como vi quando era técnico do Botafogo, apesar de, por aquilo que eu também fui assistindo, fez um trabalho também com competência. Então, aqui no Brasil, ele fez um grande trabalho no Botafogo, né? Depois ele sai do Botafogo contra a vontade do clube para ir para o futebol árabe. Exatamente. Mas você define ele. Aqui ele adotou um futebol mais ofensivo. Uhum. Mas você caracteriza o Luís Castro como um técnico que joga para frente, que gosta de impor o jogo, de marcação alta. Como jogam, assim, de forma geral, pelo que você conhece, os times do Luís Castro, Pedro? Aqui em Portugal, nesses três trabalhos que eu te falei, Wagner, Rio Ave, Chaves e Vitória, claramente colocou as equipas a jogar de uma forma que nós aqui em Portugal dizemos jogar à grande, jogar à equipa grande. Portanto, ele estava a jogar de uma forma que provavelmente até era um bocadinho desadequado para o valor individual de cada um dos atletas, ou seja, acho que ele estava a jogar numa gama superior àquilo que as equipas no papel teriam capacidade de jogar. A verdade é que o Luís também privilegia e parece-me que ele ganhou depois muito esse lado, mais no Shakhtar Donetsk, também de conseguir equilibrar um bocadinho esse lado, um bocadinho romântico do jogo que ele tinha nessa fase da carreira. No Shakhtar, quando eu via o Shakhtar a jogar, principalmente na Liga dos Campeões, porque na Liga Ucraniana, sinceramente, eu não o acompanhava, mas na Liga dos Campeões, eu já via um Shakhtar diferente. A mesma vontade de ter a bola, mas muito menos pressionante, a esperar muito mais no seu meio campo, num bloco mais médio, médio-baixo, portanto percebendo que do outro lado havia equipas que teoricamente eram favoritas e mais fortes. Agora, o período que eu acompanhei mais o Luís Castro, tenho que confessar que foi de facto com o Rio Ave, o Vitória e o Chaves, e nessa altura, aqui em Portugal, toda a gente dizia que o Luís estava mais do que habilitado para trabalhar com uma equipa que luta por títulos, no fundo. Bom, você falou aí do Luís Castro e Pedro Caixinha. Pedro Caixinha já foi convidado para dirigir o Santos, pelo que eu tenho de informação. Uhum. No final do ano passado, o Santos tentou alguns treinadores, entre eles o Pedro Caixinha. E a informação que eu obtive na época, que o Pedro Caixinha não quis sair do Red Bull Bragantino, ele estava muito bem, né? 2023 Sim. Foi um ano muito bom para ele. Sem dúvida. Lá no Red Bull Bragantino, e ele preferiu, né, continuar no Red Bull Bragantino, até porque o Santos disputaria a segunda divisão, né? É um cenário complicado, né, para um clube atrair bons treinadores, bons profissionais, bons jogadores, e aí o Pedro Caixinha acabou optando em ficar no Red Bull Bragantino, não quis dirigir a segunda divisão. Entendo que ele deve ter ficado preocupado também, porque é um futebol que ele já estava aí adaptado ao futebol brasileiro da primeira divisão. O futebol da segunda divisão aqui é um pouco diferente, né? A logística é diferente, o nível dos clubes, dos jogadores, o tipo de competição é diferente. Talvez ele tenha ficado preocupado com isso. Pedro Caixinha e Luís Castro
2 técnicos que estão aí, sendo avaliados pelo Santos. Você enxerga similaridade entre os dois, Pedro? Qual que é a diferença? O que você pode me falar do Caixinha? Não vejo muitas semelhanças, Wagner, sinceramente. O Caixinha é um técnico muito mais pragmático, a não ser que aí no Red Bull tenha mudado muito essa forma de olhar o futebol. Eu no Red Bull não assisti muito, só mesmo resumos e informações na imprensa. Mas aqui na Europa, sempre olhei para as equipas do Caixinha como equipas muito pragmáticas. Às vezes com 3 centrais, às vezes com 2 zagueiros, desculpa, como vocês dizem no Brasil, zagueiros, ou 2 ou 3, mas equipas muito mais de futebol direto, muito mais a apostar na capacidade física, nas segundas bolas, muito mais conscientes também do posicionamento tático no processo ofensivo e muito fortes também na reação à perda, na transição defensiva, muito fortes a recuperarem a bola e depois, sem grandes floreados, como dizemos aqui, a tentarem logo encontrar uma possibilidade de rematar a baliza adversária. Portanto, um treinador que eu não vejo muitas semelhanças com o Luís Castro. A semelhança qual é? É um senhor com uma carreira já muito importante, uma carreira muito bonita também. Ele fez um trabalho maravilhoso aqui em 2 clubes portugueses que não têm condições para andar a lutar por provas europeias, e ele conseguiu fazer isso com o Leiria e o Nacional da Madeira. O Nacional, que é o clube onde começa o Cristiano Ronaldo a jogar. Depois ele faz um percurso impactante no Santos Laguna. Eu na altura fizemos uma reportagem com ele lá mesmo no México, quando ele era técnico do Santos Laguna, e eu percebi que havia uma idolatria à volta do Pedro. Ele conseguiu mesmo entrar no coração daquelas pessoas, conseguiu fazer ali 4 anos de grande qualidade no Santos Laguna. E portanto depois também tem uma passagem pelo Rangers, outro clube também que luta por títulos, ou seja, o Pedro está habituado a lutar por troféus e já conseguiu conquistar alguns. Agora, não te posso dizer que seja um treinador com a mesma forma de olhar o futebol com a que tem com o Luís Castro. Não, ele foi campeão no México, na Escócia não conseguiu ser campeão, mas fez um bom trabalho também. Depois foi penalizado por uma instabilidade diretiva que o Rangers também na altura atravessava, estava a tentar reabilitar-se depois do caos financeiro. Ele ainda volta ao México para o Cruz Azul, onde volta a fazer um trabalho interessante, e de facto é um técnico que nesta altura está muito habilitado e habituado a trabalhar em contextos de exigência máxima. Se fosse para o Santos, não tenho dúvida que ia ser um homem que ia mostrar competência, mas não ia ser claramente aquele técnico que joga tanto ao ataque de forma quase desenfreada às vezes, como o Luís Castro garante às suas equipas. São técnicos um bocadinho diferentes nessa perspectiva. Aliás, um bocadinho não, estou a ser simpático, muito diferentes. Curioso isso que você está falando, e interessante, né? Dá para a gente ter uma ideia mais profunda sobre esses 2 profissionais, porque aqui no Brasil muita gente pensa até, né, não estou dizendo que é isso, mas muita gente pensa exatamente o contrário, que o Luís Castro é um técnico um pouco mais reativo e o Caixinha é um técnico que gosta mais da Claro. bola, que ataca mais. É ao contrário, pelo que você está me falando, né, Pedro? E a verdade é que vocês conhecem muito melhor do que eu o trabalho deles aí no Brasil. E aí no Sim, sim. Brasil vocês conhecem muito melhor do que eu, atenção. Portanto, eu estou aqui a tentar fazer um percurso completo deles, desde as suas origens, que eu conheço bem, até irem para o Brasil. Nos últimos 2 anos, se calhar, provavelmente você terá visto muito mais as equipas do Caixinha a jogar do que eu, e muito mais o Botafogo de Luís Castro do que eu. Mas aqui em Portugal e mesmo na Europa, o retrato que eu fiz é mais ou menos, julgo eu, verdadeiro. Legal, bacana, muito interessante. Tá vendo como é bom a gente, né, conversar com pessoas que conhecem mais o profissional mais a fundo? É que o Caixinha aqui ele ficou marcado pelo trabalho no Red Bull Bragantino, que mesmo sem grandes jogadores, né, tinha uma equipe que gostava da bola, da equipe organizada, e isso valorizou o trabalho dele aqui. Agora, no mercado aí, Portugal, pensando em Portugal, qual deles hoje teria mais mercado? A gente pensar aí nos clubes grandes, Sim. Benfica, Porto, Sporting, qual seria mais, se os dois aí, se os 3 times, ou um deles, estivessem procurando treinador, e os 2 disponíveis no mercado, qual deles chamaria mais atenção de um Porto, de um Benfica ou de um Sport, Pedro? Luís Castro, Luís Castro. facilmente.
Sem dúvida, né? Ou Sim. seja, é um técnico mais valorizado aí em Portugal. Muito mais, muito mais. Também porque teve uma passagem mais forte pela Liga Portuguesa. O Pedro Caixinha trabalha no Nacional e no Leiria e sai muito cedo de Portugal. Portanto, eu não tenho dúvidas que o Pedro Caixinha é um técnico competente. Atenção, Wagner, não estou a Não. menorizá-lo. Entendo Mas aqui em perfeitamente. Portugal decide-se muito, mesmo os dirigentes decidem muito baseados na imagem que o técnico deixou cá em Portugal, mais do que aquela que ele depois constrói no exterior. E o Luís Castro deixou uma imagem aqui em Portugal mesmo de técnico de elite, de primeiro nível. E o Caixinha, diria que naquele grupo que aparece logo a seguir. Portanto, um nome que anda ali perto dos três grandes, mas diria que um patamar abaixo do nome do Luís Castro. Certo. E você vê que esses profissionais, um deles, especialmente o Luís Castro, como você já falou, é mais valorizado aí, eles têm ainda mercado para trabalhar no Benfica, no Porto, nessas equipes grandes de Portugal? O Luís Castro, sim. O Luís Castro, sim. Até porque o Luís Castro tem uma ligação muito grande ao Porto. Portanto, ele nunca disse que é portista, mas teve uma ligação muito grande à formação do Porto. Estamos a falar de uma ligação de mais de uma década, com aquela passagem pela equipa principal, pela equipa B, e portanto um homem muito acarinhado também pelos portistas. E eu acho que há sempre aquela secreta esperança de que o Luís Castro vai voltar um dia ao Porto para ter a oportunidade a sério na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Ele é um homem desta região também, aqui da Zona Norte, e portanto há aqui uma afinidade muito grande entre o Luís Castro e o Porto, e eu diria que, vamos imaginar, acho que não vai acontecer nos próximos tempos, mas o futebol é surpreendente, mas se o Porto perdesse agora um treinador, se o Vítor Bruno saísse aqui do Porto, estando o Luís Castro disponível, a imprensa, os mídia, imediatamente, e acho que os adeptos a mesma coisa, fariam logo o exercício de 2 mais 2 igual a 4, e o Luís Castro estaria naquele lote de imediato 2, 3 nomes para vir para o Porto. O Caixinha já não é assim tão natural quanto isso, Wagner. Perfeito a sua explicação. Se o Porto hoje, resumindo, estivesse sem treinador, se o treinador do Porto hoje deixasse o clube, o Luís Castro seria um nome cotadíssimo para assumir o lugar dele. Não tenho qualquer tipo de dúvida, é um cenário muito real, aliás. Só não é real porque o Vítor Bruno, estando ainda nesta fase inicial do campeonato, e estando bem, não tem feito um trabalho extraordinário, mas tem feito um trabalho razoável. Não parece que vá sair nos próximos tempos. Se saísse, era claramente um cenário claramente equacionável aqui para o Porto. Legal. Agora eu vou te falar de um terceiro nome, né? Olha aí, Domingos Paciência, que é um nome que, pelas minhas informações, ainda não está cotado no Santos, não está sendo avaliado, estudado, mas já foi oferecido. O que você pode falar do Domingos Paciência? Ele está mais para Luís Castro, está mais para Pedro Caixinha, nenhum dos dois? Como é que é esse profissional? Olha, ponto prévio, Wagner. O Domingos é um bom amigo que eu tenho, portanto aquilo que eu vou dizer pode soar um bocadinho a suspeito, mas vou tentar afastar essa parte da amizade, mas tenho que dizer que o Domingos é dos seres humanos melhores que eu conheci no mundo do futebol. Eu não tenho muitos amigos no mundo do futebol e o Domingos é um dos poucos porque de facto é um tipo especial. Dito isto, o Domingos Paciência tem de facto uma forma de olhar para a vida diferente dos outros. Ele não é uma pessoa obcecada por futebol. Ele não está a trabalhar no futebol técnico desde 2018 por opção própria. O Domingos fez 2 trabalhos fenomenais aqui em Portugal, com a Académica e com o Sporting de Braga até 2011. E ele conseguiu levar o Sporting de Braga... Acadêmica de Coimbra? Coimbra, exatamente. Isso foi em que ano, Pedro? A Académica, já te digo em concreto, para não te mentir, Wagner, foi entre 2007 e 2009. Certo. Que ele consegue fazer 2 classificações muito boas com a Académica, com um 7º lugar e com um 12º lugar. A Académica é um clube histórico cá em Portugal, anos 60, anos 70, era um clube que toda a gente gostava, representava o mundo estudantil por causa da universidade, e o Domingos faz 2 anos muito bons na Académica, até 2009, e o Braga vai contratá-lo em 2009 à Académica, e nessa altura o Domingos era o treinador da moda cá em Portugal, toda a gente desejava o Domingos, e a ida para o Braga é numa altura em que o Braga já é claramente o 4º grande de Portugal. E o Domingos faz em Braga 2 anos também de grande qualidade. Consegue fazer um 2º lugar. Aqui em Portugal, algum clube que consegue entrar naquele
top 3 é sempre surpreendente. O Luís faz isso com o Braga. Ele termina o campeonato como vice-campeão? Um vice-campeão e na última jornada com possibilidades de ser campeão. Acabou por não ser. Foi o Benfica nesse ano, mas o Domingos fez um ano incrível no Braga, incrível. E no ano seguinte, ele leva o Braga à final da Liga Europa, que foi jogada entre Braga e Porto em Dublin, 2011. Eu estive lá na Irlanda para acompanhar o jogo em trabalho. O Porto ganha por 1-0, um jogo que foi muito fechado, esse jogo. Foi até um jogo muito, muito mal jogado. Duas equipas com muito medo, sem risco. O Domingos perde esse jogo, mas ele nessa altura já se sabia que ele ia parar ou ao Porto, ou ao Benfica, ou ao Sporting, e foi parar ao Sporting. Apesar de ele ser uma cria do Porto, como você sabe, ele foi um atacante de grande qualidade cá em Portugal, o Domingos, da seleção e do Porto, é dos jogadores com mais jogos e mais golos com a camisola azul e branca. Trabalhou depois na formação e na equipa B do Porto, antes de ter aquela passagem pela Académica, e depois naquela altura em que ele sai do Braga, as pessoas queriam que ele fosse para o Porto, mas a verdade é que o Vilas Boas ainda não tinha saído para o Chelsea, e é o Sporting que fica primeiro sem técnico, e é o primeiro a abordar o Domingos, e ele vai para o Sporting. E aí, eu estou a falar sobre isto porque esse passo foi fundamental para a carreira do Domingos não ter sido aquilo que na altura toda a gente pensava que seria. Era um técnico que estava decolando e de repente... Por que ele ficou parado, o Pedro? Ele está parado há 3 anos, é isso? 2018, há 6 anos. Há 6 anos. Ele está sem trabalhar há 6 anos. Por quê? Tem algum motivo familiar, alguma coisa assim? Alguns motivos. Ponto número 1, financeiramente ele está muito bem na vida. Portanto, tem um negócio de vinhos, tem um negócio de imobiliária e claramente está a aproveitar também a vida concentrando-se nessas áreas. Ponto número 2, ele entendeu e disse-me isso numa entrevista que fez cá no 00 há cerca de 1 ano, foi em dezembro do ano passado, portanto há cerca de 1 ano exatamente, que quando sai do Belenenses, em 2018, ele definiu com a esposa e com a família que só ia aceitar clubes que lutassem por títulos, porque ele já tinha estado lá em cima e que lhe estava agora a custar estar a treinar com ideias que eram ambiciosas, mas com equipas sem condições para as colocar em prática. E ele disse, não estou disponível para ir para fora, estar a lutar pela manutenção, pela sobrevivência, portanto, se houver aqui alguma coisa de títulos, campeonatos, competições europeias, eu vou agarrar, senão não vou. E a verdade é que já passaram 6 anos, eu até fiquei surpreendido a confirmar hoje a informação, e o Domingos tem trabalhado muito em televisão. Ele é comentador da Sport TV, do Porto Canal, e é muito bom comunicador, é muito inteligente, e portanto, eu diria, Wagner, conhecendo o Santos, a grandeza do Santos e a ambição do Santos, que só um projeto como esse é que convenceria o Domingos a sair desta... Reforma é uma palavra pesada, porque ele é muito jovem ainda. Mas 55 anos, né? Tem 55. Exatamente, ele nasceu em 1969, janeiro de 69, portanto vai fazer agora, em janeiro, 56 anos. Exato. Eu também me surpreendi, porque eu vi, né, que ele está aí sem trabalhar há algum tempo, mas de fato, ao que parece, ele está querendo voltar ao mercado, por isso que o staff dele deve ter oferecido, né, deve ter sido o staff dele que colocou o nome dele à disposição do Santos. Agora, deixa eu aproveitar, a gente está chegando aqui ao final da entrevista. Qual é o segredo, na tua opinião, Pedro, do sucesso dos técnicos portugueses no futebol brasileiro, né? Vamos falar aqui do futebol brasileiro. É uma onda aqui, rapaz. Tem técnico português em várias equipes aqui do Brasil, e inclusive na primeira divisão, né? Sim, temos aí dois técnicos portugueses brigando pelo título brasileiro. Olha, Wagner, mas eu vou já avisando. O do Botafogo e também o do Palmeiras. Há competentes e incompetentes, como em qualquer país do mundo, mas de facto, agora mais a sério, fora brincadeira, eu acho que isso se explica muito por aquilo que nós aqui em Portugal apelidamos de Escola Vítor Frade. O professor Vítor Frade, no final da década de 90, ele dava aulas aqui na Faculdade de Desporto do Porto e trabalhava no Futebol Clube Porto. E ele criou uma metodologia de treino, uma sistematização, que foi um bocadinho quase como a Bíblia Sagrada de todos aqueles que passaram pelas mãos do Vítor. Alunos na faculdade e também depois na formação do futebol português, nas seleções e no Porto, fundamentalmente. E todos aqueles que passaram pelas mãos do Vítor Frade, incluindo José Mourinho, que eu acho que é o
o motor de arranque de tudo isto, não é? Acho que é o Sim. primeiro nome que ganha aquela É um dimensão. grande nome de dimensão internacional, né? Concorda, Wagner, não é? Mundial. Julgo eu que a partir daí vocês, mesmo aí no Brasil, começaram a olhar para Portugal como, se calhar de uma forma diferente, porque o Mourinho levou o nome de Portugal para muito longe. E esse método de trabalho que é de uma forma muito simples, como é que se explica isto? Aqui em Portugal treinava-se muito, principalmente na pré-época, tanto antes de começar as temporadas, a parte física. Correr, ir para a praia, ir para o monte, fazer treino físico pesado. E o Vítor Frade começou a contrariar essa forma de olhar para o futebol e defendia de uma forma simples isto. Todos os exercícios têm de ser feitos com bola. Todos. Isso hoje é padrão nos cursos aí de Sim, treinadores em Portugal, dos sim, cursos da sim, Federação Portuguesa de Futebol. Os completamente. trabalhos são basicamente com bola. Ninguém faz um exercício em Portugal que não seja com bola. Se algum Que técnico em Portugal, que venha do Brasil agora, o Paulo Turra, que teve cá o ano passado no Vitória, por exemplo, se chegar ao treino e fazer alguma coisa, vamos fazer aqui 15 minutos de corrida, não é aceito. Não é aceito, não é aceito. Olha que coisa. Eu não sabia disso. Mas isso é uma tendência na Europa inteira ou só Portugal? Eu acho que nasceu aqui em Portugal e tem sido disseminado pela Europa inteira. E depois houve, obviamente, há esta vertente portuguesa e depois há a vertente catalã, como nós dizemos, que é do Guardiola, que nasce, obviamente, com o famoso tiki-taka em Barcelona e que tem sido depois, obviamente, replicado, imitado por vários treinadores em muitos países. Mas a vertente portuguesa, e há muitos discípulos, Mourinho, o Jorge Jesus, o André Vilas-Boas, o Abel Ferreira. Portanto, foi muito o responsável por tudo isto é claramente o professor Vítor Frade, que quase ninguém conhece fora de Portugal. Interessante. Ele foi treinador, Vitor Frade? Foi sempre, portanto, nas equipas técnicas era sempre preparador físico. No Entendi. Brasil, não sei se é a mesma expressão, portanto, Ele preparador criou físico uma metodologia de preparação física com bola. com bola, Muito exatamente, interessante, muito com interessante. bola. Pedro, eu sei que você não tem mais tempo, a gente está terminando aqui a entrevista, mas eu não vou perder a Mais 5 minutos, oportunidade. se quiser, estou tranquilo, mais 5 minutos. Tá, não vou perder a oportunidade, vou aproveitar esses 5 minutos então para tentar arrancar de você alguma informação. Vamos aí. Aproveitando que você é muito bem relacionado, eu sei disso, com a direção do Porto, né? A sede do 00 é bem próxima aí, é na cidade do Porto. Eu já estive aí, tive o prazer de ir aí, né? A Um seu prazer, tem convite. que voltar. Vou voltar. Estarei na Europa aí agora, a partir de dezembro, devo passar por Portugal. Se eu for, eu vou passar aí com certeza. Mas me conta, o Jair, zagueiro do Santos, já está acertado com o Porto? Está indo mesmo para o Porto? O Wendel vai ficar? A informação que a gente tem aqui é que há uma grande possibilidade daquele negócio que não aconteceu É na verdade. última janela Nós acontecer falamos agora. muito. Nós falamos muito na Exatamente. altura, Wagner, até. Porque era mesmo verdade. Exatamente. Era mesmo verdade. Ele teve, portanto, era mesmo a opção número 1 aqui do Porto para o último verão. Olha, nesta altura, Wagner, vou ser muito objetivo. Olhando para o plantel do Porto, o Porto tem, nesta altura, a jogar o Tiago Djaló, que se estreou pela seleção agora, e ao lado Sim. dele está a jogar o argentino, o Newan Pérez, que também vai de vez em quando à seleção. Não é um indiscutível, mas é chamado de vez em quando. As alternativas nesta altura são o Otávio, que jogou aí no Flamengo, no Brasil, jogou pouco no Flamengo e veio cá para Portugal para o Famalicão, e o Zé Pedro, que é um cara que jogava na equipa B do Porto, que foi promovido e é um central de nível médio, vá. E ainda há o Ivan Marcano, que é o capitão do Porto, que está machucado há mais de um ano e já tem 36 anos ou 37, portanto não acredito que ele volte a atuar de forma regular. Portanto, eu acho que o Porto, se conseguir resolver a grave crise financeira que o André Vilas-Boas, o presidente, herdou do elenco anterior, estamos a falar numa situação pantanosa, caótica, é um lodo absoluto. Se o André conseguir, e ele agora conseguiu fechar um acordo interessante de 125 milhões de euros com um fundo norte-americano, um empréstimo que vai ser pago ao longo de 25 anos, portanto ele conseguiu ganhar aqui uma margem para respirar melhor, para conseguir fazer face às despesas correntes do dia a dia, mas também, obviamente, ao reforço do plantel. Sim. Portanto, o Jair, sei que há 4 meses era a opção número 1, 2 e 3 do Porto para o centro da defesa. Não te posso garantir que nesta altura
com o passar destes meses, continua a ser. Agora, posso garantir uma coisa, adoram o Jair aqui no Porto. O Zubizarreta e o Jorge Costa, que foi zagueiro, você deve se lembrar da seleção portuguesa também. Sim, claro. E que é o diretor do futebol do Porto, portanto ele e o Zubizarreta é que decidem com o André Vilas-Boas os alvos do clube. O Jair é o atleta favorito deles para esta posição. Então Se vai ser agora né, esse interesse do Porto pelo Jair, né? São dois profissionais aí que conhecem muito bem da posição, muito gostam dele. Muito bem mesmo. Eles adoram o Jair. Eu falei com eles há alguns meses sobre o Jair e era só elogios. Eu nem conheço o Jair e eu quero conhecer. Eu quero conhecer porque de facto ele foi tão bem recomendado e também é um jogador caro para a realidade do Porto atual. Mas vamos ver, Wagner, sinceramente, se não houvesse este problema financeiro que o André herdou da direção anterior, eu dizia-te que quase certeza absoluta que o Porto ia fazer uma loucura pelo Jair. Havendo esta limitação, até porque a UEFA também impôs o fair play financeiro, não sei se eles vão ter capacidade para isso. Legal, tá vendo? Vocês acham que é só clube brasileiro que passa por crise financeira, que é só o Santos que tem problema financeiro? Isso acontece também lá na Europa e em Portugal. Pedro, muito obrigado mesmo, cara, pela tua ajuda, pela tua participação aqui. Tenho certeza que você foi muito esclarecedor, né? Muitas pessoas que não conheciam bem aí o Pedro Caixinha, o Luiz Castro. Eu nunca fico em cima do muro, é o que eu digo sempre, aqui as minhas opiniões podem não estar certas, mas eu nunca fico em cima do muro da zona cinzenta. Exatamente, você foi bem claro aqui, sem ficar em cima do muro, muito bem claro. Muito obrigado mesmo, grande abraço a você, foi um enorme prazer voltar a conversar com você, espero vê-lo em breve aí em Portugal. Tenho saudades do meu amigo Wagner e tenho saudades do Brasil, um país maravilhoso, já não vou aí desde 2016, tenho muitas saudades também. Quando vier para cá e eu estiver aqui, eu sei. meu convidado. Não duvido. Um grande abraço, Wagner, muito obrigado. Grande abraço, valeu, Pedro. Tchau, gente, grande abraço, até mais, valeu.